Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Ah, em abril de 2021, morreu o príncipe Philip, na Inglaterra. Ele era o marido da rainha Elizabeth, que faleceu em setembro do ano seguinte. Ao contrário do que se pode imaginar, Philip, mesmo sendo marido da rainha, não era o rei da Inglaterra. Ele era considerado apenas um príncipe. A herdeira do trono era a Elizabeth, a sua esposa. E uma curiosidade é que, mesmo ele sendo marido, o príncipe Philip não podia andar ao lado da sua esposa. Havia um protocolo que o obrigava a andar 2 passos atrás dela, em todos os eventos sociais. A rainha Elizabeth, ela não tinha uma função executiva. A função dela era mais diplomática, em muitos casos, apenas simbólica. Assim como acontece com reis em outros países, como a Espanha, por exemplo, onde existe uma monarquia parlamentarista. Quem de fato governa é o parlamento, que é comandado por um primeiro-ministro. Quando nós olhamos para os governos seculares, as autoridades deste mundo, que aliás também foram instituídas por Deus, nós vemos que elas têm um poder limitado. Mesmo uma pessoa poderosa como a rainha da Inglaterra, ela está limitada ao seu país, à sua cidade, ao seu estado. As autoridades estão limitadas. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, para os textos bíblicos, que nós acabamos de ouvir, nós vemos uma autoridade muito maior do que esta, que governa todo mundo, e governa com poder, com glória. O Salmo 47, que é um salmo que nós utilizamos na liturgia, lá no versículo 5 ele diz assim: Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores a nosso Rei. Esse salmo se cumpre em Jesus, quando ele sobe aos céus. E como igreja de Cristo, nós confessamos, como os cristãos de todos os tempos, com as palavras do credo apostólico, que Jesus, subiu aos céus e está sentado ao lado direito de Deus, e ele virá de lá novamente para julgar os vivos e os mortos. Então, nesse dia que nós lembramos a subida de Jesus ao céu, nós somos lembrados de que ele voltará. Assim como testemunharam aqueles homens que apareceram para os discípulos na ocasião, como é registrado por Lucas, tanto no texto do Evangelho, como no texto de Atos. Esse Jesus que estava com vocês, dizem aqueles homens, e foi levado para o céu, voltará, do mesmo modo que vocês o viram subir. Ao contrário das autoridades terrenas, como reis e rainhas, príncipes e presidentes, Cristo exerce uma autoridade universal. O seu poder não está limitado a fronteiras. E o fato de confessarmos no credo que ele está à direita do Pai, não significa que ele tem um papel de coadjuvante nesse reinado. Muito pelo contrário. Ele tem um reinado ativo no mundo. E principalmente um reinado sobre a sua igreja, do qual ele é a cabeça. Conforme nos escreve o apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo para a igreja como o único Senhor de tudo. E o reinado de Cristo pode ser descrito de 3 modos: um reinado de poder, um reinado de graça e o reinado de glória. No reinado do poder, é demonstrado como Cristo governa todo o universo. Lá em Mateus 28:18, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E céu e terra incluem todas as criaturas que existem. Lá na
Na quinta petição, na quarta petição, perdão, do Pai Nosso, nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E na explicação que Lutero escreve, ele diz que Deus concede o pão de cada dia para crentes e descrentes, para todos os homens. E a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então esse é o poder de Jesus. Ele governa tudo, mesmo aqueles que não se submetem à sua autoridade, como os descrentes, por exemplo. Então Jesus dirige todos os acontecimentos do universo. Ele governa todas as coisas com poder. No reino da graça, é o governo de Cristo sobre a sua igreja. É o que o apóstolo Paulo fala: Deus deu Cristo à igreja, para ser o cabeça da igreja. E Cristo governa a igreja por meio da sua palavra e dos seus sacramentos. Ele oferece o perdão dos pecados aos arrependidos, consolo aos cansados e sobrecarregados. Esse reino da graça é a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos que nós confessamos. O reino de Deus já está aqui neste mundo, na administração dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia e na pregação da palavra de Deus de forma pura, correta. Esse é o reino da graça. E por fim, o reino da glória é a eternidade com Deus, onde os santos de todos os tempos, os que foram santificados por Cristo, viverão eternamente junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No texto do Evangelho que Lucas nos escreve, o mesmo que escreve Atos, está registrado as palavras de Jesus aos seus discípulos, onde ele inicia ali explicando o propósito da sua vinda e revela que todo o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, a lei, apontam para ele. Ele diz assim: eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. E na ocasião da subida aos céus, aqueles homens que estavam ali em Jerusalém falaram com os discípulos. Eles fizeram uma pergunta. E essa pergunta é o que nós queremos também refletir neste momento. E essa pergunta nos faz refletir sobre a nossa missão como cristãos que pertencem tanto ao reino do poder quanto ao reino da graça, que é a igreja. A pergunta é a seguinte: por que estão olhando para o céu? O que isso tem a ver com as palavras de Jesus no Evangelho? O que aqueles homens teriam a dizer com essa pergunta? Logo após essa pergunta, aqueles homens afirmam que Cristo voltará do mesmo modo que foi visto subir. Será que eles esperavam que Jesus logo voltasse? De fato, essa era a compreensão dos cristãos. O próprio apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, fala dessa esperança de que Cristo voltará logo. Ele diz: nós, os que estaremos vivos. Só que 2000 anos já se passaram, mas Cristo ainda não voltou. Será que nós ainda estamos olhando para o céu, esperando? Como cristãos, muitas vezes nós esquecemos da nossa missão e focamos somente naquilo que veio do céu. Esperamos as bênçãos que Deus promete. Bom, de fato, Ele prometeu nos abençoar. Mas quando nós focamos somente nessas promessas, nós corremos o risco de nos tornarmos cristãos acomodados. Ficar sentado olhando para o céu esperando Deus enviar as suas bênçãos. Mas o que seria um cristão acomodar? Uma pessoa que professa a fé cristã, mas não pratica ativamente. Não se compromete com a mensagem, os valores cristãos em sua vida diária. Isso também pode ser definido por uma pessoa que se contenta com uma fé superficial, que não se esforça para crescer espiritualmente, ou que não se envolve em atividades que promovem o evangelho, o anúncio do perdão, a missão que Cristo deu à sua igreja. Uma pessoa que tem medo de falar do amor de Deus, de convidar outros para o culto. Quantas pessoas vocês já convidaram para vir a um culto?
Para quantas pessoas vocês enviaram, talvez, uma mensagem de uns 5 minutos com Jesus? Quantos contatos vocês têm que poderiam receber essa mensagem? Eu vejo muito do que é compartilhado pelos nossos que se assemelham àquilo que aqueles homens falam. Ficar olhando para o céu, esperando do alto apenas as bênçãos. Nós temos o costume de, às vezes, compartilhar algumas mensagens que nem versículos bíblicos são, ou compartilhar apenas os versículos que falam de bênçãos para nós, bênçãos para si mesmo. Mas o convite que esses homens fazem, aliás, esses homens eram anjos, é de não ficar olhando para cima, esperando que Deus nos abençoe, mas olhar para o lado. Nós olhamos para cima. Devemos olhar para baixo, para nós mesmos, olhar para o lado, depois olhar para frente, para o futuro. Olhar para o nosso próximo, compartilhar a nossa fé. Compartilhar aquilo que nós como igreja fazemos, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam acrescentadas a esse reino da graça, através da pregação, através da administração dos sacramentos. O cristão acomodado, ele pode até participar frequentemente da igreja, mas ele não se aprofunda na leitura bíblica. Os estudos bíblicos, por exemplo, quando nós tínhamos os estudos bíblicos nas quartas, eram os poucos que vinham. O cristão acomodado, ele não se envolve em atividades da igreja ou na missão. Ele não busca uma vida santificada. E a acomodação pode levar a um desequilíbrio entre vida espiritual e a vida aqui, neste mundo, onde as preocupações, os objetivos terrenos prevalecem sobre a busca do conhecimento de Deus e da sua palavra. Um cristão acomodado pode não estar preparado para enfrentar as adversidades, as tentações que o mundo traz. Embora sejamos salvos pela graça por meio da fé, não podemos nos esquecer de que Jesus se deu a si mesmo por nós a fim de nos livrar dos nossos pecados e nos purificar, para fazer de nós o seu próprio povo, e sua igreja, seu reino da graça, e nos dedicar a fazer as boas obras. Pare de ser um cristão acomodado e saia em ação. Fé demanda ação. Diz o apóstolo Tiago, fé sem obras é fé morta. Assim como um corpo que não tem espírito é morto, fé sem obras é morta. Jesus nos chama à ação. E quando ele deu aos discípulos a missão de ir ao mundo pregar o evangelho, ele estendeu para a igreja esta missão. O problema é que nós queremos terceirizar esse serviço. De fato, a igreja recebeu esse poder e essa missão de pregar o evangelho. E ela chama o pastor para administrar publicamente os meios da graça. Mas nós queremos terceirizar, apenas o pastor tem essa função. Ele deve pregar o evangelho, é ele quem deve ir em missão pela cidade. Não. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo escreve que ele deu dons à igreja, os cristãos, de modo geral. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para professores, diáconos e assim por diante. E Paulo diz que a finalidade de Cristo ter feito isso é para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Também em Lucas, texto que nós acabamos de ouvir, Jesus diz: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Não terceirize a sua responsabilidade como cristão. Não seja um cristão acomodado.
Pare de ficar olhando para o alto, esperando somente o que Deus pode nos dar. Nós devemos olhar também para os lados, olhar para as pessoas ao nosso redor. Olhe para onde Deus te colocou e ali o sirva em amor, amando o próximo. Por que estão olhando para os céus? Ele voltará assim como o viram subir. E chegará um momento em que o rei voltará e se sentará no seu trono para julgar. Ele voltará com poder e glória para julgar a todos. Para alguns será aterrorizante, porque não creram. Para outros será o dia da volta do Senhor, em quem creram, a quem devotaram as suas vidas e o serviram. E nesse dia nós veremos o resultado da missão deixada por Cristo. Literalmente veremos a multidão de todas as línguas e raças em pé, diante do trono e do Cordeiro, com palmas nas mãos, como diz o Salmo 47, cantando um cântico novo. Você crê e deseja que seus amigos e familiares também estejam lá? Fale agora do amor de Cristo, sobre arrependimento, sobre fé. Anuncie o Evangelho aos seus. Agora. Agora é tempo. Nós ainda estamos no tempo da graça. Mas quando esse rei voltar, será tarde demais. Que Deus nos abençoe e o seu Espírito Santo nos dê tanto querer quanto o agir, para não ficarmos acomodados, para que possamos sair em ação. Uma fé ativa, uma fé que compartilha, uma fé que testemunha daquilo que nós aprendemos aqui. Por isso, nós queremos também que os outros ouçam e tenham a mesma fé e a mesma esperança que nós temos.